Maca ou cadeira? Qual que é a melhor opção? Se você quiser saber essa resposta, é só continuar assistindo o vídeo. Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas. E como vocês sabem, quando eu iniciei os atendimentos na minha casa, eu iniciei num espaço bem pequenininho, então eu tinha que escolher qual seria a melhor opção para mim. Ou eu investiria numa cadeira, ou eu investiria numa maca. E eu tive algumas dúvidas na época e até procurei vídeos aqui no YouTube para saber qual que seria a melhor opção para mim naquele momento, e por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Hoje eu tenho essas duas opções aqui no meu estúdio e eu tenho também experiência atendendo tanto na cadeira quanto na maca. Então agora eu quero falar com vocês sobre essas duas belezinhas aqui. Uma das coisas que você precisa ter atenção na hora que você for escolher o móvel que você vai colocar no seu estúdio é o espaço que aquele móvel vai tomar. Então, como eu falei para vocês, quando eu iniciei eu não tinha um espaço muito grande, então eu levei muito em consideração as dimensões tanto da cadeira quanto da maca para eu poder escolher qual que seria a melhor opção para mim naquele momento. Então eu sugiro que você meça aí o espaço que você tem para poder ver qual que é o melhor móvel para você nesse momento, tá? Às vezes um erro ali de proporção, de medida, pode criar um ambiente desconfortável, ou você pode colocar um móvel ali que acabe atrapalhando a passagem das suas clientes e até mesmo a sua na hora que você for trabalhar. Então presta bastante atenção nisso, na dimensão do espaço que você tem aí, para não cair em nenhuma cilada, tá? Outra coisa que eu também pensei antes de fazer esse investimento foi na minha saúde e no meu conforto. Porque quando o cliente chega para você atender, você vai fazer aquele procedimento ali em alguns minutos e aí a cliente vai embora e você vai repetir esse mesmo movimento em várias pessoas. Então, o seu conforto tem que estar assim em primeiro lugar. Você tem que pensar muito bem que você vai passar horas e horas naquela posição, fazendo aquele serviço, e pode ser que se você escolher ali o móvel errado, a cadeira ou a maca, se você trabalhar de forma errada a sua postura, você pode ter um problema de saúde futuramente, então tem que levar em consideração isso também. Quando eu atendia no salão, eu já tive uma experiência ali trabalhando em cadeira e eu percebia que eu acabava sentindo um pouquinho de dor nas costas no final do dia. Não era uma dor assim que me incomodava tanto, né? Não era uma dor absurda, mas eu entendo que quanto mais tempo eu for fazendo esse movimento, mais vai forçando a minha coluna e futuramente eu poderia ter ali um problema na coluna, né? Um problema de saúde. Então, pensando nisso também, eu fiz a minha escolha. Eu sou maquiadora e designer de sobrancelhas, então eu precisava de um móvel ali que eu pudesse usar de uma maneira que eu me atendesse a essas duas necessidades. Por isso, a minha escolha de início foi a cadeira. Essa cadeira é uma cadeira que eu comprei pelo Mercado Livre e ela tem essas funções, tanto como cadeira eu consigo usar, quanto como maca. Então ela deita e fica retinha e eu poderia usar também como uma maca ali para poder fazer os atendimentos de sobrancelha, de cílios, né? Então isso eu achei muito legal e por isso foi a minha escolha. Essa cadeira teve um investimento de quase R$2.000, eu não sei quanto tá agora, tá? Mas foi quase R$2.000 que eu paguei nela na época, porque ela não veio só a cadeira, ela veio a cadeira e o mocho, que eu também achei que foi uma boa, assim, pra mim, porque hoje eu não utilizo ele nessa cadeira, eu utilizo ele na maca, e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, a minha melhor opção de início foi a cadeira, por conta dos dois procedimentos que eu faço, que é o design de sobrancelhas e também a maquiagem. Então, para mim, era mais interessante isso. Então, se pergunte aí qual que é a opção mais interessante para você nesse momento. Hoje eu tenho as duas opções aqui no meu estúdio. Eu gostei, assim, dessa possibilidade de ter essas duas opções por conta do meu trabalho de maquiadora também. Eu acho que só a maca não iria sanar essa necessidade, né, de fazer os atendimentos de maquiagem também, porque eu não gosto de atender as clientes de maquiagem deitada. Eu prefiro que elas fiquem sentadinhas ali
e aí eu encosto a cabeça e faço a maquiagem, ou às vezes quando já tá com o penteado pronto, elas nem encostam, né? Elas já ficam na postura, na posição ali, e eu vou fazendo a maquiagem delas, tá? Hoje eu tenho um espaço maior de atendimento, né? O meu estúdio é bem maior do que ele era quando eu comecei, então tive aí a possibilidade de colocar uma maca também. Então hoje eu faço os atendimentos tanto na cadeira quanto na maca. Mas se vocês me perguntarem, Sandra, qual que você prefere? Qual que é a sua preferência, né? Eu prefiro hoje atender as minhas clientes na maca, porque é uma questão de costume, então eu já me acostumei com a maca, eu fico posicionada ali, né, na parte de trás da cliente, da cabeça da cliente, já faço as medidas, já faço tudo, porque eu me acostumei com essa maneira de trabalhar. Porém, eu ainda faço os atendimentos, como eu falei para vocês, na cadeira, e eu também não tenho dificuldade. Então, como eu comecei atendendo em cadeira, hoje eu me dou bem com as duas opções, tá? Mas é uma questão de costume, então você pode aí começar atendendo numa cadeira e depois, com o tempo, ir investir numa maca. Tendo experiência com as duas, eu vou dizer para vocês a minha opinião, tá? A cadeira me auxiliou muito numa época que eu tinha um espaço pequeno, então foi ótima para mim em questão de espaço mesmo e para ter um atendimento de conforto, tanto para mim quanto para minha cliente, porque aí ela veio com o mocho, ela deitava, então eu poderia fazer os atendimentos de sobrancelha com a cliente deitada e os atendimentos de maquiagem com a cliente sentada. Então, para mim foi muito legal, foi muito boa essa opção de cadeira. Eu trabalhei também no salão com aquela outra opção de cadeira, que é uma cadeira um pouco mais simples, que é a cadeira de salão mesmo, que não deita. E pra mim também foi ok, né? Eu tava começando ainda na área e eu achei muito prático. Porém, como eu falei, eu sentia um pouquinho as minhas costas, tá? Não tô dizendo que todo mundo vai sentir, mas eu sentia um pouquinho as minhas costas e quando eu fui comprar essa cadeira, eu pensei muito nisso, né? Na posição que eu ia atender a cliente, da postura que eu ia atender a cliente também, para não causar nenhum dano futuro. Então, por isso, eu optei a comprar essa cadeira. Claro, essa cadeira ela tem um investimento maior do que aquelas mais simples, né? Por conta dela ser hidráulica, ela deita, ela veio com o mocho, então o investimento foi um pouquinho maior, mas valeu super a pena. Até hoje eu ainda uso ela. Quando as clientes não podem, né, por algum problema de mobilidade, não podem deitar na maca ou tem dificuldade para deitar e levantar, algumas gravidinhas mesmo, eu prefiro atender na cadeira. Então é uma ótima opção para você que tem um espaço pequeno e para você que quer fazer um investimento num produto aí que você possa usar tanto para fazer sobrancelha quanto para fazer maquiagem. É uma opção bem legal, tá? Agora vamos falar um pouquinho da maca, né? Porque eu tô puxando tanto o saco da cadeira que vocês devem achar que eu não gosto de trabalhar na maca. Mas hoje em dia, a maneira que eu mais gosto de trabalhar é na maca. E por quê? Na maca eu sinto mais segurança, né? Eu sinto que tem mais conforto para cliente. Eu me sinto mais segura também. Eu me acostumei a trabalhar com a maca, me acostumei super bem a trabalhar com a maca. Eu posiciono ali... Eu me posiciono ali atrás da cabeça da cliente, né? Então eu tenho ali uma visão diferente da sobrancelha dela, né? Que é uma visão mais aérea, e eu gosto muito disso para poder fazer as marcações, para poder medir as sobrancelhas, e para mim o meu trabalho flui muito melhor, assim, foi muito mais fácil para mim me adaptar à maca. Então por isso eu gosto muito de usar ela nos atendimentos, e só quando não dá mesmo, quando a cliente tem algum problema de mobilidade ou quando ela prefere, eu uso a cadeira, tá? As duas são ótimas opções. Também já tenho tour aqui no canal falando sobre essa maca, sobre acabamento, sobre marcas. Da cadeira também eu tenho falando tudo sobre ela. Eu sou muito dividida para falar qual que é melhor, ou é uma ou é outra, porque eu acredito muito nisso, né? Tem que ver o que é melhor para você, qual que é a sua necessidade hoje. Se a sua necessidade hoje é ter um móvel que ocupe pouco espaço e que te atenda tanto para atendimento de sobrancelha quanto de maquiagem e alguns outros procedimentos aí, a cadeira é super ok, tá? Se você tem um espaço maior, né, onde você consegue colocar um móvel maior, eu colocaria a maca. Essa maca aqui, ela é dobrável, né, é uma maca
maleta, então eu consigo também dobrar ela quando eu não tô atendendo, né? Hoje eu deixo ela fixa aqui, mas se eu quiser usar esse espaço para fazer alguma outra coisa, eu consigo dobrar e tirar ela daqui, porque ela tem rodinha, tudo, então é bem prático. Tá? Falando da funcionalidade da maca, eu acredito que ela é muito legal para alguns tipos de atendimento, como design de sobrancelha com rena, com coloração de sobrancelhas. Também uso ela para poder fazer lash lifting. No momento eu não trabalho com extensão de cílios aqui no meu estúdio, mas essa maca é muito boa para isso, tá? O posicionamento ali, ó, da cadeira, né, do mocho, a visão que eu tenho ali da cliente, né, tanto do cílio da cliente quanto da sobrancelha, é muito bom, é muito legal. Então hoje eu prefiro atender na maca por conta disso, tá? Uma questão de costume mesmo. E como eu me adaptei hoje bem melhor com a maca, eu prefiro usar ela. Então eu acredito que seja isso que você precisa levar em consideração. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu mocho, para vocês entenderem um pouquinho como que eu uso ele, né, aqui na minha maca, porque também surgiu essa dúvida. Quando eu fiz o tour pela maca, algumas pessoas me perguntaram, né, se eu ficava batendo a perna, o que acontecia aqui nesse espacinho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Então esse mocho, como ele tem essa curvatura aqui, eu consigo ficar com as minhas pernas meio que abertas, né? Isso ajuda na circulação do sangue, tá? Uma das dúvidas que o pessoal tem é a respeito dessa parte aqui de MDF, se me atrapalha nos atendimentos. Mas, gente, não me atrapalha nem um pouco, tá? Eu consigo ficar sentadinha aqui e atender a cliente de uma maneira que é bem confortável, ó. Porque eu já fico com a perna meio que aberta, a coluna fica retinha e eu consigo fazer o atendimento da cliente aqui sem nenhum problema, tá? Então essa é uma observação aí que vocês sempre faziam quando eu postava vídeos mostrando a minha maca, e não é uma coisa assim que me atrapalha, tá? Essa maca é muito boa para atendimento, eu gosto muito de atender aqui, como eu falei para vocês, hoje é uma das minhas opções favoritas de atendimento, na maca, mas a cadeira também não deixa nada a desejar. Bom, então as minhas considerações finais para você que está em dúvida aí são o seguinte: a cadeira vale muito a pena como investimento inicial para você que tem um espaço pequeno e que quer fazer mais de um tipo de procedimento, como design de sobrancelhas, maquiagem, penteado. É um ótimo custo-benefício para você que está pensando em trabalhar na área da beleza e que precisa desses recursos, né? A maca eu já indico para quem está pensando em seguir mais na área de sobrancelhas, cílios, spa facial, corporal, massagem. A maca é bem legal para você, tá? Tanto uma opção quanto a outra dá para uma designer de sobrancelhas trabalhar tranquilo, tá? Mas você tem que ver aí, como eu falei para vocês, a proporção do espaço que você tem e também o valor que você tem para investir nesse momento, tá? Se você quiser optar por cadeiras mais simples, né, que não tem todas essas funções, também vai ser bem legal para você que está iniciando na área, e depois com o tempo você pode pegar ali o jeito e ver como que você se adapta melhor. Vai muito do que você prefere aí para o seu espaço mesmo, tá? O que você acha que seria mais interessante para você. O intuito desse vídeo foi falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência usando essas duas ferramentas aqui para o meu trabalho. E o que eu posso dizer para vocês são que as duas são ótimas opções. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários se você tiver mais alguma dúvida a respeito disso ou alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!